O que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra? Porque algumas pessoas que são desonestas intelectualmente, e algumas não são desonestas, elas são simplesmente ignorantes, e outras ignoram o texto bíblico para tentarem apoiar a prática homossexual. Eles alegam que Deus destruiu Sodoma e Gomorra somente por causa do que é relatado em Ezequiel 16:49. Curta o vídeo, compartilhe, lembre-se de se inscrever e de ativar as notificações, porque assim você estará me ajudando a levar esse conteúdo para mais pessoas. Além de reforçar a promessa contar a Abraão que ele estava ali em forma humana, juntamente com 2 anjos, por um outro motivo. Além de reforçar essa aliança com Abraão, né, e reforçar a promessa de que Abraão teria um filho juntamente com Sara, Deus quis informar Abraão de que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Deus tinha uma relação muito próxima com Abraão. Abraão era um profeta. Então Deus não se sentiu confortável em ocultar isso de Abraão. E aí, lemos aqui em Gênesis 18, 16 a 18, né? 16 a 20, o seguinte, ó. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas, né? Abençoadas por meio do conhecimento do verdadeiro Deus e por meio da vinda do descendente principal, que é o Messias, né? Todos serão abençoados com o sacrifício substitutivo de Cristo. Porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos. O seu pecado é por demais grave. Verso 21. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Aqui Deus está apenas demonstrando, não que ele não sabia que Sodoma e Gomorra estavam naquelas condições. Quando Deus desce, ele está demonstrando o seu envolvimento com a humanidade. Deus tem um envolvimento direto com a humanidade. Não é porque ele é um ser transcendente que ele não possa ser imanente, ou seja, que não quer dizer que ele não se aproxime de nós. E ele fala também numa linguagem em que Abraão possa compreender. Não é? Deus estava ali porque ele iria, né, comprovar o que estava sendo dito pelos anjos, obviamente, sobre Sodoma e Gomorra. O que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra? E aqui eu entro na questão final, que é muito importante, porque algumas pessoas que são desonestas intelectualmente, e algumas não são desonestas, elas são simplesmente ignorantes, e outras ignoram o texto bíblico para tentarem apoiar a prática homossexual. Eles alegam que Deus destruiu Sodoma e Gomorra somente por causa do que é relatado em Ezequiel 16:49, e desconsideram Gênesis 19 e desconsideram Judas 1:7. Ou seja, aqui você vai ver que a pessoa que diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra não por causa da imoralidade sexual, mas só por causa da maldade, essa pessoa não é honesta intelectualmente, ou não conhece a Bíblia, ou se faz que não conhece. Então eu vou lhe dar agora informações para você refutar isso
E se essa pessoa continuar com esses textos, defendendo essa ideia absurda de que Deus não condena a homossexualidade, mas condenou só a impiedade dos habitantes de Sodoma e Gomorra, esta pessoa não merece crédito. Você não deve seguir redes sociais dessa pessoa e nem comentar o que ela escreve. Tá? Então vamos para Ezequiel 16:49. E esta foi a malignidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam os pobres e aos necessitados. Então aqui eles leem esse texto e dizem assim, ó, aqui está a razão para a destruição de Sodoma e Gomorra. Eles não ajudavam os pobres e necessitados e eram arrogantes. Este realmente é um dos motivos, né? A arrogância, a falta de preocupação com os pobres e necessitados, esses são alguns dos pecados praticados constantemente que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra, mas não são os únicos pecados. E agora vamos ler Gênesis 19 e também Judas 1:7. Para você ver que Ezequiel 16:49, ele não está excluindo Gênesis 19 e Judas 1:7, ele está complementando, dando uma informação a mais. Além de Sodoma e Gomorra serem destruídas por causa da imoralidade sexual, ou seja, da homossexualidade totalmente espalhada entre eles, tinham outras coisas em questão. Não era apenas o comportamento homossexual. Havia também a arrogância, a falta de amor e de ajuda aos pobres. Mas a questão da imoralidade sexual está envolvida, tanto que o nome da cidade é Sodoma. O que é Sodoma? Relembra, sodomia. Sodomia é a relação entre dois homens. Ok? Então, pelo próprio nome da cidade, você já percebe, né? A cidade era conhecida por Sodoma porque se praticava muita sodomia. Simplesmente assim. Então, pelo nome, você já percebe da cidade que este argumento, com base só em Ezequiel 16, 49 e 50, né? É uma coisa, diríamos assim, absurda. Até porque o próprio verso 50 de Ezequiel 49, olha como complementa a informação. Ó. Eram altivas e cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Então o problema não era só deixar de ajudar pobres e necessitados. O próprio verso 50 de Ezequiel 16 diz que eles praticavam coisas abomináveis e nojentas diante de Deus. E que coisas são essas? Vamos lá. Gênesis 19, 4 e 5. E depois Judas 1:7. E aí você vai acabar com essa tese desses indivíduos que querem defender aquilo que é indefensável na Bíblia. Eles não tinham ainda deitado, né? Aqui Ló recebe 2 anjos em forma humana. Ele não sabia que eram anjos ainda. Então, ele recebe, ele também era hospitaleiro. Ló também praticava hospitalidade, o sobrinho de Abraão, não é? Eles não tinham ainda se deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma. Desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção, ou seja, desde os mais jovens aos mais velhos, estavam corrompidos. E chamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Então a questão aqui não é só o abuso sexual. Eles estavam totalmente depravados, eles gostavam tanto da prática homossexual, da sodomia, né, que não bastava apenas praticar por livre e espontânea vontade. Eles queriam também, né, abusar sexualmente das pessoas à força. E quando você vai para Judas 1:7, você percebe que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi só arrogância e falta de ajuda aos pobres. Foram pecados sexuais. E aí Judas 1:7 complementa o assunto
e com isso desmascara esses falsos ensinadores que querem distorcer a Bíblia para apoiar aquilo que Deus não apoia, que é a homossexualidade. Deus ama o homossexual. Jesus morreu pelo homossexual, mas ele não apoia a homossexualidade. Deus ama o heterossexual, mas Deus não apoia o adultério praticado pelo heterossexual. Tá? Então, eu estou dizendo isso para nós não pensarmos, né, que por sermos heterossexuais nós temos alguma vantagem. Não, todos somos pecadores carentes da graça de Deus. Mas, olha o que diz Judas 1,7. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Então, quem diz que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi sexual, foi só maldade ou foi só abuso, é uma pessoa desonesta com o texto bíblico e Deus vai cobrar isso dela. Entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Então Deus considera a prática homossexual uma depravação. Estando sob o castigo de fogo eterno, essas cidades nos servem de exemplo. Então, essas cidades se tornam inclusive um exemplo de como será o castigo final para todas as pessoas que não aceitarem o plano de salvação. Um castigo eterno, não na duração, não é? Porque Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Eterno nas consequências. Então, os pecados que levaram Sodoma e Gomorra a serem destruídas, né? A maldade, a iniquidade, o não ajudar aos pobres, de acordo com Ezequiel 16:49, mas também pecados sexuais como a homossexualidade, de acordo com Ezequiel 16:50, Gênesis 19:4 e 5 e Judas 1:7. Então esses textos não são excludentes, eles são complementares. Há pessoas que estudam a Bíblia e que são mal intencionadas. Ao invés de ajudarem os homossexuais a encontrarem a libertação em Cristo e a desfrutarem de uma vida de mais paz e tranquilidade, certas pessoas distorcem a Bíblia ou usam só aquilo que interessa a elas para tentar defender aquilo que Deus não defende. Então agora você tem base suficiente para ver que essas pessoas são desonestas ou falsos profetas. E se após o estudo de Ezequiel 16:49 e 50, com Judas 1:7 e Gênesis 19:4 e 5, você continuar crendo nessas pessoas, Deus vai cobrar de você. Porque você tem informação bíblica de sobra para não defender aquilo que é indefensável. Curta o vídeo, compartilhe, lembre-se de se inscrever e de ativar as notificações, porque assim você estará me ajudando a levar esse conteúdo para mais pessoas. Que Deus guarde a você, um ótimo final de semana, depois uma ótima semana e até o nosso próximo estudo.